Há uma pessoa responsável. Pelo que aconteceu aqui, e essa pessoa agora está sob custódia, será acusada em breve e será responsabilizada. Após mais de 30 horas de busca, autoridades afirmam ter capturado o homem que matou Charlie Kirk no campus da Universidade do Vale de Utah. Enquanto a busca se intensificava, surgiram muitas conversas, desinformação e teorias sobre a morte de Charlie Kirk. Estamos reservando um tempo para discutir algumas dessas teorias que têm se espalhado rapidamente online e na mídia, além de trazer informações novas sobre o suspeito. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Autoridades federais e estaduais de Utah disseram ter prendido o homem que matou o ativista e personalidade da mídia Charlie Kirk, identificado em coletiva nesta manhã como Tyler Robinson, 22 anos, que morava a horas da Universidade do Vale de Utah. Mas as autoridades dizem que ele é o homem. Eles dizem que ele é quem levou um rifle de ferrolho até o topo de um prédio do campus e disparou um tiro contra Kirk, que, aliás, estava falando nesse evento em formato de debate diante de milhares de pessoas. Aquela bala, como você deve ter visto nos vídeos, atingiu Kirk no pescoço. Ele foi levado às pressas para um hospital, mas o pai de família casado, com 2 filhos pequenos, foi declarado morto com apenas 31 anos de idade. Bom dia, senhoras e senhores. Nós o pegamos. Na noite de 11 de setembro, um familiar de Tyler Robinson entrou em contato com um amigo da família, que então procurou o departamento do xerife do condado de Washington com informações de que Robinson havia confessado a eles ou dado a entender que havia cometido o incidente. Robinson foi detido às 22h e fichado na cadeia. De acordo com o diretor do FBI, Kash Patel, após as imagens de vigilância e o vídeo desses suspeitos serem divulgados ao público, eles receberam milhares de pistas. Embora ele tenha dito que eles vão investigar todas essas pistas, mesmo com a prisão, ainda existem muitas teorias sobre o que aconteceu aqui. Você se pergunta se isso realmente vai acalmar a conversa. Estamos falando de mal-entendidos. Estamos falando de desinformação. Estamos falando de teorias da conspiração, teorias em geral. É isso que queremos abordar agora. Porque mesmo com alguém sob custódia, muitas dessas teorias, eu me pergunto, continuarão circulando? Vão dizer, esse é só o bode expiatório. Tem algo maior e talvez mais pessoas envolvidas. Agora, você sabe, nós acompanhamos essa história desde o começo. E conseguimos fazer isso graças ao apoio incrível que recebemos do nosso patrocinador, Morgan. Esta é a maior firma de advocacia de lesões dos Estados Unidos. É um escritório com mais de 1.000 advogados. Sabe por que eles são tão grandes? Porque eles vencem muito. Eles já recuperaram mais de 25 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Nos últimos meses, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares depois que a seguradora ofereceu apenas 350 mil dólares. Na Pensilvânia, um cliente ganhou 26 milhões de dólares de indenização. Isso é 40 vezes a oferta de 650 mil dólares feita pela seguradora. Outro cliente seu na Pensilvânia recebeu 29 milhões após oferta inicial de 500 mil dólares. Mesmo que ache que seu caso não valha milhões, por que não abrir um processo e lutar pelo que merece? Morgan & Morgan, eles tornam tudo tão simples. Você pode abrir um processo pelo seu celular em apenas 8 cliques. Se você se machucou, abra um processo facilmente em forthepeople.com/LC Sidebar pelo link abaixo ou escaneando o QR Code. Quero começar pelo tiroteio, que é importante. Você deve ter visto também. O cara do chapéu branco, né? Vamos dar uma olhada. Você sabe quantos atiradores em massa houve nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, incluindo ou não a violência de gangues? Agora, você o vê parado atrás de Charlie Kirk. Então parece que ele toca no chapéu, depois na orelha e em seguida é acompanhado por um cara bem ao lado dele, de preto, que estende o braço e toca também. Esse parece ser um dos seguranças do Charlie Kirk. É nesse momento que Charlie Kirk é baleado. Então a teoria é, eles estavam sinalizando para o atirador? Essa é uma conversa que tem acontecido online. Quero dizer, olha, é estranho,
E é esquisito que, de todos os assuntos e de todos os momentos, justo quando Kirk foi baleado, ele estava falando sobre violência armada, falando sobre pessoas transgênero sendo atiradoras. E a última palavra que ele diz antes de ser baleado, a palavra é violência. É assustador, dá arrepios, é estranho. Vou dizer, ao ver outro vídeo de outro ângulo, aqueles dois parecem realmente chocados quando o tiro é disparado. Acho que há um argumento aí. Eles parecem estar surpresos com os disparos. E o argumento é, certo, eles também estão na linha de tiro. Agora isso levanta outra questão. Levanta a questão sobre se várias pessoas poderiam, de fato, estar envolvidas. Ouvimos o que Donald Trump disse na quarta-feira. Minha administração vai encontrar cada um daqueles que contribuíram para essa atrocidade e para outras violências políticas, incluindo as organizações que as financiam e apoiam, assim como aqueles que atacam nossos juízes, autoridades policiais e todos que trazem ordem ao nosso país. Perguntei sobre isso à ex-agente da CIA e FBI, Tracy Walder, antes da prisão de Robinson. Veja. Você acha que essa é uma situação em que foi uma pessoa agindo sozinha ou acha que foi coordenado e houve alguma ajuda? Quero dizer, a gente não sabe neste momento. Vi muitas pessoas comentando na internet sobre o que pode ou não ter acontecido. Do seu ponto de vista, a gente conversou sobre como isso pode ter sido planejado. Você suspeitaria que pode haver várias pessoas envolvidas? Acho que sim, mas talvez não do jeito que você pensa, Jesse. Então, o que? Na verdade, eu acho que existem esses... Bem, eles vêm de subcanais do Telegram, esses tipos de coisas nas redes sociais, onde as pessoas falam sobre esse tipo de coisa e falam sobre esse tipo de violência. Tenho certeza de que havia pessoas nessa sala de bate-papo ajudando e incentivando essa pessoa, querendo que ela fizesse isso, pois isso existe nessa subcultura da internet. Por isso, acho que esses cúmplices vieram dali, e isso precisa ser encerrado. Preciso falar sobre outra coisa relacionada ao tiroteio também. Existem certos ângulos do disparo em que há uma crença de que Charlie Kirk foi atingido no peito, mas a bala ricocheteou no que as pessoas acreditam ser um colete à prova de balas que ele estava usando, e então atingiu o pescoço dele. Segundo a British Broadcasting Corporation, nem o FBI, nem a Turning Point Estados Unidos da América, cofundada por Kirk, confirmaram se ele usava colete naquele dia. É interessante, porém, porque o Daily Mail conversou com Chris Herzog, que aparentemente é o dono do grupo de seguranças de Beverly Hills, uma empresa de segurança privada. Herzog diz que alertou Charlie Kirk, meses antes, em um comício na Universidade Estadual da Califórnia, que ele poderia ser morto nesses eventos se não tomasse precauções. Agora, Mark Wilson, colega de Herzog, disse ao Daily Mail que também falou com Kirk e afirmou: somos grandes fãs do Turning Point por sermos conservadores. E nós conversamos e discutimos sobre a falta de segurança porque ele fica muito próximo desses jovens malucos e não parece nem que ele usa colete à prova de balas. É muito triste o que aconteceu. No entanto, com base nas reportagens, com base nas análises, tudo indica que ele foi atingido diretamente no pescoço. Na verdade, aqui está o que Tracy Walder disse sobre isso. Acho que queremos acreditar que algum assassino treinado fez isso. Às vezes vemos isso em filmes e queremos assistir. Na verdade, foi um tiro de 200 jardas, basicamente, o que ocorreu aqui. Não tenho os dados exatos, mas foi isso. Acredito que ele provavelmente estava mirando na cabeça, mas acabou pegando um pouco mais baixo, mas, de novo, não tenho certeza. Isto É alguém que, obviamente, conhece armas, não há dúvida. Não acho que sem ter segurado uma arma antes conseguiria fazer isso. Provavelmente era alguém com mira acoplada, que ficou sentado alguns minutos, mirou e atirou. Então eu acho que é alguém que tem uma familiaridade moderada a alta com armas, mas não é algum tipo de assassina treinada. Se fosse 600 jardas ou mais, tudo bem, mas não acho que essa distância seja suficiente para ser considerada atiradora de elite. certo. Agora quero passar para a próxima teoria. Há muita tensão política, com narrativas dizendo que foi obra de uma extremista de esquerda. Quero dizer, o influenciador de direita, Mike Cernovich, postou nas redes sociais que a atiradora, abre aspas, era uma soldada ideológica de bilionários da extrema esquerda.
Isso ocorreu antes da prisão de Robinson. Como noticiado pelo New York Times e Wall Street Journal, havia um relatório preliminar e não verificado de que o rifle encontrado próximo à cena do crime tinha declarações expressando ideologias transgênero e antifascistas. Veja o que as autoridades disseram sobre as supostas gravações na coletiva de imprensa de sexta-feira. O rifle foi identificado como um Mauser modelo 98 calibre 30.06 rifle de ferrolho. O rifle tinha mira telescópica montada. Os investigadores notaram inscrições gravadas nos cartuchos encontrados com o rifle. As inscrições em um cartucho disparado diziam: observa as saliências, ovo O em letras maiúsculas. O que significa esse ponto de interrogação? As inscrições nos 3 cartuchos não disparados diziam: ei, fascista, ponto de exclamação, pega, ponto de exclamação. Símbolo de seta para cima, seta para a direita, símbolo E e 3 setas para baixo. Um segundo cartucho não disparado dizia: ô bela tchau, tchau. Um terceiro cartucho dizia: se você leu isso, você é gay, LNAO. E, aliás, durante aquela coletiva de imprensa, também foi sugerido que esse suspeito, Sr. Robinson, teria dito recentemente que Charlie Kirk estava vindo para a Utah Valley University, que ele não gostava dele, que não gostava dos pontos de vista que ele tinha, que isso é algo que Robinson supostamente expressou, e que ele teria dito a um membro da família que Kirk era cheio de ódio e estava espalhando ódio. Isso ocorreu dos 2 lados online. Mesmo antes da prisão de Robinson, alguns achavam que o atirador poderia ser um extremista de direita. Então você via esse tipo de teoria dos 2 lados. O ponto principal é que ainda não sabemos o motivo exato. No entanto, matar uma figura muito política como Charlie Kirk em um evento de palestras, bem enquanto ele está falando sobre esses assuntos, é algo que você precisa considerar. Kirk, como muitos sabem, era bem opinativo sobre violência armada e a comunidade transgênero, com opiniões polarizadoras. Então, será que isso pode ou não ter desempenhado um papel aqui? Vamos ver conforme isso se desenvolve. E agora, eu preciso falar sobre outra teoria, certo? Outra teoria que tem circulado é que uma nação estrangeira pode ter estado envolvida na morte de Kirk. Novamente, isso já estava circulando antes da prisão de Robinson, mas você realmente tem que se perguntar se as pessoas ainda vão acreditar que isso é verdade, apesar da prisão. Sean Hannity disse em seu programa na Fox News: tem uma fonte na comunidade de inteligência, John, que afirmou haver peças do quebra-cabeça pós-assassinato e possível componente estrangeiro. A isso, e seu convidado, o jornalista investigativo John Solomon, respondeu: sim. Estão investigando 1 ou 2 grupos em Salt Lake City devido a atividades recentes no exterior e informações de inteligência compartilhadas por um aliado estrangeiro dos Estados Unidos da América. Nós realmente não sabemos o que isso significa e por que isso é significativo. Para deixar claro, não estou dizendo que isso seja verdade de forma alguma, mas parece haver um aumento nas conversas sobre envolvimento estrangeiro. Especialmente você vê essa teoria de que, entre todos os países, Israel estaria envolvido. Estamos vendo essa ideia realmente ganhando força no X. Mas vou te dizer, na minha opinião, isso não faz sentido algum. Vou explicar o motivo, mas antes, por que os usuários sugerem isso? Há um usuário no X que diz que o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teriam postado simultaneamente sobre Charlie Kirk ter sido baleado, às 15h02. Que isso deve significar que é algo coordenado. E então, começaram a aparecer na internet vídeos antigos de Charlie Kirk. Como, por exemplo, há um vídeo do Kirk, aparentemente recente, no programa da Megyn Kelly, onde ele diz, abre aspas, às vezes eu tenho menos liberdade online para criticar o governo israelense por causa da reação negativa do que os próprios israelenses têm. Isso é realmente estranho. Em outro momento, Kirk participou do programa de Ben Shapiro, que é judeu e grande defensor de Israel. Charlie, nós contestamos a mídia sobre a Covid, sobre os lockdowns, sobre a Ucrânia, sobre a fronteira.
É como, talvez devêssemos também fazer uma pergunta. Será que a mídia está realmente apresentando a verdade quando se trata de Israel? Só uma pergunta. Talvez não devamos acreditar em tudo que a mídia diz, pois fui condicionado a questionar mais criticamente nos últimos anos. Obviamente, isso é em relação à guerra de Israel em Gaza contra o Hamas e a suposta grande perda de vidas palestinas. Mas Kirk também participou do podcast de Patrick Bet-David e falou sobre o contexto do ataque de 7 de outubro a Israel, que iniciou todo esse conflito, dizendo como isso poderia acontecer em um país tão fortificado como esse. Citação: "Eu já estive naquela fronteira de Gaza. É impossível andar 3 metros sem topar com um jovem de 19 anos armado com arma de repetição, 15 ou metralhadora. Esse é um soldado das Forças de Defesa de Israel, certo? O país inteiro é tão vigiado. Nós não falamos sobre política israelense com muita frequência. Israel esteve prestes a uma guerra civil nos últimos 9 meses. Não é exagero. Essa questão judicial, havia centenas de milhares de israelenses indo às ruas porque Benjamin Netanyahu basicamente está redefinindo a Constituição de Israel. Isso não é exagero. Havia protestos planejados esta semana contra Netanyahu. Tudo isso acabou. Netanyahu agora tem um governo de emergência e mandato para liderar. Não afirmo que Netanyahu soubesse das informações de inteligência, mas acho que perguntas precisam ser feitas. Houve ordem para recuar? 6 horas. Eles transmitem ao vivo o assassinato de judeus. Alguém no governo disse para recuar? Agora, aqui está o problema com essa teoria, na minha opinião. Charlie Kirk, e isso está bem documentado, declarou publicamente que era um devoto apoiador de Israel e do povo judeu. Isso está bem documentado, principalmente nos debates públicos. A Fox News até dedicou um segmento inteiro ao assunto. Nesse segmento, exibiram trechos de Charlie Kirk, incluindo quando ele contou como Israel mudou sua vida e o celebrou como cristão. Ele disse que a nação de Israel realmente tem um lugar no plano de Deus para nós neste planeta. Ele disse que Israel é especial e afirmou: temos um compromisso moral com aquela terra. E então, ao debater com alguém sobre as ações de Israel, certo, na guerra contra o Hamas, você teve essa pessoa que criticou o governo israelense, chamando-o de maligno. Charlie Kirk respondeu: também é verdade moral que a guerra começou, porque 1.300 judeus foram mortos e 200 feitos reféns. Ao declarar guerra a Israel, prepare-se para uma forte reação. Israel, em um dos dias mais sagrados do seu calendário, além de Yom Kippur e Rosh Hashanah, no Semek Torah, nos 50 anos da Guerra dos 6 Dias, em um Shabat, o Hamas invadiu Israel, decidiu atacar de forma imprudente shows de música, casas, kibbutzim, e sequestrou mais de 200 pessoas como reféns. Eles sabiam o que estavam fazendo. As forças de defesa de Israel não são reconhecidas quando acertam. Quando eles fazem cirurgias que salvam a vida de uma criança de Gaza, eles não recebem reconhecimento. A única operação e entidade a ser culpada é o Hamas. Então, quando você ouve isso, realmente fica difícil aceitar a ideia de que ele foi morto por Israel. Se ele era um apoiador tão grande, defendendo o que o governo estava fazendo, o apoio dos Estados Unidos a Israel e promovendo tudo isso para os jovens. Agora, aliás, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi questionado sobre essa teoria no Newsmax pela apresentadora Greta Van Susteren. Ela disse: antes de te liberar, fale sobre o absurdo disso. Circulam boatos online de que Israel estaria envolvido no assassinato de Charlie Kirk. E, sabe, eu não acredito nisso nem por um segundo, mas quero que você, faça uma declaração. É tão absurdo. Ele responde: isso é insano, isso é insano. Israel também muda a órbita da Lua. Israel empurra o Sol. Quero dizer, tudo isso não é só insano, é absurdo, estúpido e ridículo. Não acredito que estejam dizendo isso. Já encontraram o autor e vão esclarecer tudo. Mas você sabe, eles não têm limites. Quando você odeia judeus, quando você odeia o Estado judeu, você está disposto a dizer qualquer coisa e a promover todos esses rumores absurdos. Agora Netanyahu,
separadamente, chamou Charlie Kirk, abre aspas, de um amigo extraordinário, uma figura única em uma geração, e disse, abre aspas, que ele era um defensor da nossa civilização judaico-cristã comum. Ele estava incrivelmente empolgado em seguir os passos de Jesus aqui. Ele valorizava nosso vínculo, o vínculo entre os Estados Unidos e Israel. Aliás, tem esse aqui também. Isso foi, inclusive, realmente noticiado pela New Republic e apareceu bastante no X. A teoria da conspiração de que o presidente Trump estava por trás do que aconteceu com Charlie Kirk. Você já ouviu essa? A ideia é que isso seria uma forma de desviar a atenção da saga dos arquivos Epstein e da reação negativa que o governo dele recebeu, incluindo as críticas de que houve um acobertamento, certo? Aliás, nós já cobrimos bastante o caso Epstein, a saga Epstein, aqui no Sidebar. Veja a postagem de Morgan J. Freeman, cineasta com mais de 470 mil seguidores no X. Ele questionou como sabemos que Trump não ordenou o assassinato de Kirk para distrair do caso Epstein e provocar a agitação civil, visando decretar lei marcial e adiar as eleições de meio de mandato de 2026. Essa postagem recebeu mais de 2,4 milhões de visualizações e 60 mil curtidas. Isso me faz pensar em outra coisa. Quero destacar algo ao falarmos de teorias e redes sociais. Como você sabe, uma teoria pode viralizar nas redes sociais. Isso foi relatado no X. Antes da prisão de Robinson, mencionaram nomes ou identidades do possível atirador. Segundo a Reuters, ao menos um vídeo após o tiroteio em Kirk identificou erroneamente como suspeito um homem que estava a 1.100 quilômetros de distância. Na verdade, era um vídeo de uma prisão em junho na Califórnia. Houve outro vídeo de um homem fugindo, sugerindo que era o atirador de Kirk, mas esse vídeo era de um tiroteio em Reno, Nevada, em julho. O New York Times disse que alguns online culparam uma mulher transgênero pelo tiroteio. Uma delas eu preciso destacar em particular, e isso também foi enfatizado pelo New York Times. Você se lembra quando a polícia inicialmente deteve um homem mais velho no evento? Imediatamente a reação imediata foi de que ele era o atirador? Porque disseram que ele admitiu ter feito os disparos. Acontece que essa era a alegação. Segundo o Salt Lake Tribune, George Zinn, de 71 anos, foi detido por suspeita de obstrução da justiça conforme autoridades. Ele foi liberado e descartado como suspeito e atirador. Mas o que aconteceu? De acordo com o New York Times, usuários do X começaram a identificá-lo falsamente como Michael Mallinson, um canadense de 77 anos que supostamente se parecia com o homem que foi detido. Ele estava em Toronto na hora do tiroteio e disse ao Times que ficou muito chateado porque as redes sociais começaram a ser inundadas com suas antigas postagens pró-democracia. Aparentemente, ele estava sendo chamado de extremista de esquerda, puro mal. Uma postagem direcionada a ele teve mais de 3 milhões de visualizações, aparentemente. Ele contou que recebeu uma ligação da filha avisando que suas fotos estavam circulando online, sendo falsamente ligadas a ele como atirador. Ele disse em uma entrevista: "Estou simplesmente chocado com isso, com a rapidez com o que pode acontecer, como o nome e a foto de alguém podem se espalhar tão rapidamente." O Times disse que a especulação pode ter vindo de uma conta chamada Fox 11 Reno, que não é uma afiliada real em Nevada. Na verdade, é uma conta fictícia. Aliás, lembra que falei de outros países? O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou que bots estrangeiros da China e Rússia amplificam a desinformação, dizendo que equipes estaduais e federais percebem que nossos adversários buscam violência. China. Temos bots da Rússia, China, de todo o mundo tentando espalhar desinformação e incentivar a violência. Essas são algumas teorias vistas até agora. Seguimos cobrindo o assassinato de Charlie Kirk. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.